Para cada problema, existe uma solução. Deus te ilumine, te abençoe e faça na sua vida com que os seus melhores dias sejam os que você vai viver a partir de então. Nós começamos a partir desse instante o nosso programa e vamos levar para você uma palavra de força, de fé, de esperança. Existe uma solução para o seu caso e nós vamos provar aqui que esta solução está mais perto de você do que você imagina. Pastor Alex, que está aqui conosco, essa pessoa não precisa mais chorar, é a hora de enxugar as lágrimas do rosto, porque os melhores dias para ela começa a partir de agora. Luz e vida chega para sua casa agora. Nesses 30 minutos você vai entender que sim, há uma solução para esse problema que você está enfrentando. E é com essa fé, com essa força que nós começamos o nosso programa com esse tema que é muito importante que você entenda ele, porque tem sido um dos maiores, se não o maior problema da atualidade. Vamos ver. Boa parte da população brasileira está depressiva. É o que dizem as pesquisas e os relatos também se somam e atestam que esse transtorno não escolhe gênero, classe social e nem religião. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. O padre Fábio de Mello tem feito alguns desabafos em suas redes sociais sobre a sua saúde mental e o uso de medicamentos. Com 26 milhões de seguidores, Fábio de Mello surpreendeu ao revelar que a depressão dele voltou e falou ainda sobre a vontade de morrer. Ao longo dessas últimas 2 semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nas 2 últimas semanas, eu só tenho um pensamento nessa vida, minha gente. A vontade de deixar de viver. Mas eu não estou sozinho nessa dor. Assim como o padre Fábio de Mello, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Segundo a OMS, o Brasil é o país com maior prevalência da doença na América Latina. Aliás, basta uma rápida pesquisa por aqui mesmo para percebermos que o nosso país vive uma situação crítica nessa questão, muito mais do que se imagina. Depressão não é frescura, porque a maior parte do problema que eu escuto das pessoas é que depressão é frescura. Depressão não é frescura. Depressão declina a pessoa e a família vai junto. E a depressão, ela aborda muito mais camadas do que simplesmente só falar que é uma depressão, que uma pessoa está triste, ela está chorando, ela está desanimada, ela não tem mais perspectiva de vida. Na verdade, as pessoas que sofrem de depressão, elas têm perspectiva de vida. Enquanto pessoas anônimas revelam suas histórias, outros famosos trazem à luz o tema que precisa ser debatido cada vez mais, tal a importância e complexidade. Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano, bem sabe de nada. Não é de agora que o cantor Lucas Luco fala sobre sua saúde mental. Primeiro, vem a dor. Porque é dia de lembrar das saudades que a gente sente. Dia em que os pensamentos se tornam um labirinto na mente. Dá medo de não ser o suficiente. O nosso esforço para fazer tudo diferente. Diagnosticado com depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o artista publicou um vídeo no dia 9 de fevereiro. Lucas aparece chorando e legendas definem o que ele está sentindo. Para seus 17 milhões de seguidores, Lucas destacou a dificuldade para respirar e solidão por causa de sua condição psicológica. Ele questionou se essa condição mental o prejudica em papéis importantes da sua vida, como ser pai, artista e parceiro. Uma autorreflexão que deixou os fãs preocupados. A depressão, quando chega e atinge a vida de uma pessoa, ela traz consigo sérios, grandes
e terríveis problemas. Quando uma pessoa ela se vê deprimida e depressiva, é porque aquilo já está em um estágio avançado. A gente sabe, pastor Alex, que existem sinais de depressão. O senhor que tem um trabalho que o senhor faz com jovens, a gente percebe que não é uma pessoa de maior idade que adquire a depressão, porque já está numa idade avançada e tem arrependimentos do passado. Nada disso. Tem jovens, adolescentes que já estão desenvolvendo o quadro de depressão e se percebe isso pelo silêncio, se percebe isso pelo comportamento, e a gente vê que é um mal que atinge todas as idades. Algo que tem se tornado normal, sabe? Talvez você assistindo agora, você já achou que essa depressão que você tem dentro de si é algo normal, porque seus amigos falaram, não, também eu estou deprimido. Todos nós temos depressão. Talvez você ouviu essa frase. Todos nós temos depressão. Mas, na verdade, é um grande engano que o mundo leva achando que é normal, mas não é. É algo que precisa ser resolvido urgentemente. E o senhor falando aí, e é uma realidade, a gente vê que tentar normalizar um problema desse, é por isso que nós vemos, por exemplo, o suicídio, que é um problema causado pela depressão. A gente vê que isso aumenta, porque hoje se encara assim, não, é normal. Ou então aqueles mais céticos, mais antigos, dizem assim, não, isso é frescura. E não tem nada de frescura. A depressão é muito sério e ela leva a pessoa ao suicídio. E ela começa, pastor Alex, de uma forma sutil, uma tristeza, um isolamento, perda dos amigos, não querer falar com ninguém, ficar o tempo todo no computador. Tem pais que poderiam ter detectado um mal que aconteceu quando se tivesse observado esse comportamento diferente dos filhos, não é? É igual um tumor, né? Tumor que quando a pessoa, se ela não detectar aquilo aí na hora, amanhã vira um câncer. E ela tem que estar atento para detectar, né? E piora a situação. Exato. Igual os pais, né? Às vezes eles acham que a melhor forma é isolar eles. Melhor forma é comprar coisas para eles. Melhor forma é fazer algo do físico, sabendo que esse problema é espiritual. Exatamente. E o senhor tem o número do SOS para as pessoas que queiram falar conosco, não é? Se essa pessoa se encontra agora nesse momento de dor, de depressão, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, ou texto ou áudio, pelo 201-757-7665, ou pela nossa linha de ligação 1-800-890-3005. Continue agora, a partir de agora, falar conosco. Você pode buscar atendimento por si ou, claro, por alguém que precisa. Alguém que você vê nesse momento que está em uma situação muito difícil. Faça contato, passe o nome dela, nós vamos daqui a pouquinho ter um momento da prece, da oração por todos. O SOS espiritual é o caminho mais perto entre você e a solução do seu problema. Participe. Qual tem sido a sua dor? Você já parou para pensar que ainda não foi feliz na vida? A tristeza é constante e a alegria é algo que já não consegue sentir mais na sua vida. Você está se afogando nessa situação. Faça uma avaliação espiritual agora e descubra em 3 minutos se você foi vítima de uma maldição. Ligue pelo 1-800-890-3005. 1-800-890-3005. A avaliação espiritual é grátis. E através do SOS espiritual, da linha de ajuda, você pode fazer contato conosco, nós vamos socorrer e ajudar você. Nós estamos falando aqui que a depressão ela não é só um problema físico. E não é. É um problema na alma, é um problema invisível, é um problema de raízes espirituais. Exatamente, raízes espirituais. Toda vez que falamos desse assunto, nós trazemos aqui um atendimento que a ex-mãe fez com alguém. Porque nada melhor do que ela para falar a respeito do que é espiritual. Hein, pastor Alex? Porque o senhor sabe que tem pessoas que ela diz assim, eu não acredito porque eu nunca fui nesse lugar, você pode ser espiritual. Essa mãe, ex-mãe que atende, ela esteve lá. Ela fazia rituais para as pessoas terem depressão, se matarem, enfim, muitos problemas. Ela pode explicar. Basta ela assistir, né? Ver
essas pessoas que têm perguntas. Se ela tem perguntas também, ela pode ligar, pode mandar mensagem para a gente também. Você pode continuar fazendo contato. Se você quiser uma resposta, um esclarecimento, a Ismã também pode lhe atender. E você pode buscar ajuda. Vamos ver o que ela falou de uma pessoa que buscou ajuda e então nós encaminhamos, ela vai responder essa pergunta. Vamos ver. Aí eu tinha uma amiga, ela pegou e falou que trabalha com cachaça. Aí eu separei do meu marido. Aí depois que eu separei dele, eu tive depressão, tentei suicídio. Aí eu penso que ninguém gosta de mim. Entendeu? Eu posso ser vítima de um ritual ou não? Sim, querida, com certeza você está sendo vítima de um ritual. Eu percebo que a entidade da cachoeira, como também do cemitério, estão regendo a sua alma. Porque toda pessoa que ela tem depressão, vontade de morrer, né, ela tem a vontade de tirar a sua própria vida, ela é uma pessoa que ela não consegue se relacionar bem com outras pessoas, ela é uma pessoa que não se socializa, né? Ela vive de brigas, de contendas, inimizades. Toda pessoa que ela está sendo atacada, né, por essas entidades, tanto da cachoeira como do cemitério, elas carregam esses sintomas que você está sentindo. Isso pode ter acontecido por uma inveja. Geralmente, são as pessoas que estão próximas a nós que nos têm a inveja. Porque quem está longe de você não te conhece. Mas a pessoa que está perto de você, que convive com você, vê o seu cotidiano, entra na sua casa, vê como é o seu casamento, vê o que você trabalha, o que você estuda, aquelas pessoas acabam sendo despertadas a sentir inveja, porque ou muitas vezes ou elas não têm, ou elas até têm, mas a pessoa que tem inveja, ela quer ser melhor do que o outro, então ela não aceita que o outro a supere. Então eu percebo que na sua vida entrou sim o mal, você está sendo vítima dessas entidades que estão aí fazendo com que você não tenha vontade de viver, não tenha êxito nas coisas que você faz, justamente para tomar posse daquilo que é seu, tá? Então, se você, sexta-feira, tomar essa atitude de estar no desmame espiritual, você vai com certeza tirar esse peso, esse carrego que está imposto sobre a sua vida. Ligue para 201-757-7665. E você pode fazer contato conosco aqui, nós vamos atender você, nós vamos ajudar. O número continua aí, 201-757-7665, é um número para você que precisa de ajuda. Tá aí, pastor Alex, claramente exposto, sem nenhum tipo de mistério, não é difícil entender. Depressão tem sim suas raízes espirituais e por isso que precisa ser combatido também com ferramentas espirituais. Por isso que ela não pode deixar para amanhã. Deixar para amanhã um problema que é tão grave. Não olha e não escuta as vozes aí fora falando para ti que isso aí é normal. Essa aí é só uma estratégia de querer piorar a coisa. Uma coisa que não é resolvida hoje só vai piorar amanhã. Se você não resolve ficar colocando, né, como diz a frase, colocando sujeira embaixo do tapete, a casa vai acumulando com mais sujeira. Vai acumulando com mais sujeira. Por isso, pastor Luiz, ela precisa resolver esse problema agora. Sem sombra de dúvidas, você que está desesperado, você que está sofrendo, faça contato conosco. Nós temos aqui textos de pessoas que estão escrevendo e nós vamos atender essas pessoas que precisam de ajuda. Temos aqui a Silvânia. Ela diz assim: no ano de 2017 perdi meu filho e de lá para cá entrei em uma depressão profunda. Hoje vivo na dependência de tratamento. Silvana, nós lamentamos a perda do seu filho, mas se nós olharmos já fazem aí 7 anos, Silvana. E a vida segue, né? Você vê que isso desencadeou um problema. O mal se aproveita das perdas, das nossas perdas, para manter a gente preso nesse sentimento. E às vezes, quando a pessoa pensa que ela pode ser feliz de novo, ela tem aquela sensação, mas se eu for feliz, então por que ele não era importante para mim? É muito pelo contrário. Sem sombra de dúvidas, o seu filho, Silvana, se tratando do seu caso, ele queria muito que você fosse feliz e não entrasse em uma depressão como você entrou hoje.
não entrasse nessa situação que você está hoje. Então, agora é a hora que você pode se levantar, e você deve se levantar, você deve buscar lutar contra essa situação para você ser verdadeiramente feliz. O senhor tem mais nomes, pastor Alex, de pessoas que estão em busca de ajuda, de socorro? Eu tenho aqui o nome do Maico, que pede pelo pai dele, que neste momento está doente, em estado terminal. Nós vamos orar por ele, Maico, determinando que a vida dele, ele possa sair dessa situação. Nós temos aqui a Fabiana, que tem pedido ajuda o casamento dela, pedindo oração. E nós temos a Ângela, que pede oração porque ela sofre com vícios e também ela está com depressão. Vamos ajudar ela e vamos ajudar todas as pessoas que queiram a nossa ajuda. Se você quiser falar conosco, nós estamos aqui à disposição. Quero mostrar aqui alguns pontos da depressão, que eu acho que é importante você pensar nisso. Coloque para mim. A depressão é a perda de interesse e prazer. E isso é importante, eu até coloco isso aqui. Você que é pai, você que é mãe, você está observando os seus filhos, perda de interesse e de prazer. Energia reduzida, só deitado, quer dormir, quer só se isolar. Ansiedade, distúrbios do sono, alteração do apetite, baixa autoestima. E isso são pontos que eu acredito que todos deveriam e devem se atentar, porque uma pessoa dentro da sua casa pode estar tendo a depressão e você não percebe. E quando percebe, já está num estágio avançadíssimo. E muitas vezes isso a solução já passou. O pastor Alex falou no começo, é como um tumor que desenvolve um câncer. Dizem que 90%, até 99% de cânceres, se fosse descoberto no início, não mataria a pessoa. Isso acontece porque as pessoas não percebem que há algo desenvolvendo dentro dela. Então, por isso que é importante o exame, o check-up, anualmente se faz isso, às vezes de 6 em 6 meses. E assim, o exame da depressão precisa ser visto. Por se tratar de uma doença espiritual, ninguém vê marca da depressão por fora. Quando vai começar a ver, pastor Alex, o comportamento, o jeito da pessoa, as atitudes, é porque já avançou muito, né? Já está bem desenvolvido aquilo ali. Porque a depressão começa com detalhes pequenininhos e simples, né? Por isso que ela precisa detectar e resolver logo, rápido, né? Imagina a pessoa, ela carregar uma culpa, um peso para o resto da vida porque ela viu alguém deprimido e podia fazer alguma coisa. Ao invés de carregar isso, ela deve agir agora e procurar essa ajuda. Sem sombra de dúvida. Hoje, pode colocar isso, hoje é um momento, né? Uhum. Hoje é um momento de buscar essa ajuda. Amanhã pode ser tarde demais. Uhum. Eu quero colocar para você a história da Débora. A Débora venceu a depressão. Assim como ela venceu a depressão, ela diz assim, olha, me peguei pensando com quem ia me deixar minhas filhas para eu poder me matar. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Olha o limite que ela chegou. Pensando com quem as filhas ficariam, porque ela ia se matar. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu por conta da fé que ela conheceu. E a fé que nós te apresentamos. Veja só. Como é que é seu nome? Débora. E aí, Débora, se libertou do quê? Depressão. Depressão, insônia. Eu tinha desejo de suicídio. Eu me peguei procurando com quem ia deixar minhas filhas para eu poder me matar. Sofreu com depressão por quanto tempo? Por muito tempo, mas o fundo do poço foi uns 3 anos, porque eu passei muito mal, cheguei no pronto-socorro de cadeira de roda, eles me colocaram na cadeira de roda que eu estava muito mal, eu chorava compulsivamente. Aí a médica falou que ela ia me indicar para o psiquiatra, porque o psicólogo não ia dar jeito. Chegando no psiquiatra, ele falou que depressão não tinha cura. Eu não gostei do que ele falou, mas eu não tinha condições de discutir nem falar nada. Eu obedeci, tomei os antidepressivos, ajudou, só que eu me sentia como se fosse uma pessoa bêbada, não tinha prazer de viver, continuava sem desejo de viver, só amortecia. Eu não falava coisa com coisa, sabe? Eu virei um vegetal, na verdade. Como é que isso mudou? Mudou quando
eu já estava assim exausta de tanto sofrer, daquela angústia, de tristeza, sem prazer nenhum de viver. Aí foi a primeira vez que eu falei o nome de Jesus. Eu falei que se ele me levantasse dessa cama, eu ia servir ele onde ele escolhesse. E foi assim, aí depois dessa oração já senti ânimo. Hoje eu vejo que o próprio Jesus me socorreu. Liguei a televisão, teve um convite do pastor, e aquela água que ele falou para mim acompanhar a oração com um copo d'água, que ele foi refrigério. Então, no mesmo dia, eu cheguei na igreja. Aí, cheguei numa quinta-feira, o pastor me orientou a chegar, e na sexta-feira fui, e graças a Deus eu estou liberta, livre da depressão há 28 anos, sem recaída. Peraí, então nós estamos falando de uma vida com depressão e outra vida sem depressão. Depressão. Eu que estar procurando alguém para cuidar das minhas filhas, hoje não. Eu cuidei, elas cresceram, casaram. Hoje ela vê a mãe feliz, né? Para quem ouviu do especialista, não tem cura. 28 anos sem depressão. Sem depressão, sem recaída, graças a Deus. Amém. Deus abençoe muito mais. Obrigado. 10 sintomas que caracterizam um dos principais males do século. Culpa, descontentamento geral, desesperança, agitação, automutilação, choro excessivo, irritabilidade, isolamento social, insônia, pensamentos suicidas. Estes são os sintomas da depressão. E se você identifica que possui um ou mais destes sintomas, é possível obter a cura. Saiba como, nesta sexta-feira, no Templo de Milagres, ou em uma igreja universal mais próxima de você. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. O que você viu acontecer? Poxa, que coisa, hein? Uma pessoa que pensava, via a morte como uma solução. Não aceite mais sofrer. Não espere o pior chegar. Não espere os problemas irreversíveis acontecerem na sua vida. Busque ajuda hoje. É hoje que você precisa se levantar dessa situação. É hoje que você precisa dar um passo de fé. É hoje que você tem que determinar e mudar essa situação. Porque enquanto você ficar aí reclamando, chorando, se entregando a este problema, nada vai mudar na sua vida. Nada vai acontecer na sua vida. Você pode fazer contato conosco, nós estamos aqui, o SOS está a pleno vapor, as pessoas estão ligando, mandando textos, mensagens. Você pode enviar o seu áudio aqui para nós. Envie o seu áudio agora, 201-757-7665. Se você quiser atendimento aqui no ar, nós vamos atender no ar. Se você não quiser ser atendido aqui no ar, nós vamos atender você fora do ar. Nós não vamos colocar, expor, não se preocupe. Nós vamos ajudar todos que precisam de ajuda, todos que precisam de socorro. Nós temos uma pessoa pelo WhatsApp que mandou um áudio, enviou um áudio para nós. Eu queria atendê-la, vamos ouvi-la. Eu estou com um problema de saúde sério, assim, de crise de ansiedade. Os médicos já falaram para mim que meu problema nem é remédio, mas não tem remédio, tem que sair de dentro para fora. E eu não consigo me libertar. É calmante, é antidepressivo, e eu tenho falta de ar, dor no peito. Faz exame, não dá nada, remédio. Tô com um irmão com problema com droga. Eu vi ele, tá parecendo um esqueleto em pé, só esperando para morrer. Por decorrência do crack. Ele é uma pessoa que tem profissão. Ele é um confeiteiro, um padeiro muito bom, mas só por decorrência do vício da droga. A gente é só irmãos, a gente não tem mãe, não tem pai. Aí a gente arruma uma casa pra ele, tudo, aí dá na cabeça dele, é louco, ele vende tudo pra trocar de droga. Eu não sei mais o que fazer, sabe? Então ela, pastor Alex, é por um irmão, não é isso? Ela, quer dizer, ele com depressão, droga, vícios, e o senhor vê que situação, né? É muito triste, a gente ouve na voz dela como o sofrimento é grande. E eu fico imaginando quantas pessoas na mesma situação dela
estão vendo este programa nesse momento, porque não é ela, é alguém. Mas esse alguém está tão ligado a ela que ela sofre junto, né? Os dois sofrem por conta de uma força espiritual. Bem profunda nessa situação que ela está enfrentando. Se não me engano, ela falou esqueleto vivo, né? Algo que é tão profunda, por isso que ela não pode deixar para amanhã. E ela, né, na verdade, mandando este áudio, ela já tomou o primeiro passo. Exatamente. Que é o que as pessoas têm que fazer, tomar esse primeiro passo pedindo ajuda. Porque é o que já vai fazer parte do processo para resolver o problema que ela está enfrentando. Né? Sem sombra de dúvidas, você tem que dar esse primeiro passo, que é muito importante. Quando você faz uma ligação, quando você envia um texto, um nome para oração, você já está fazendo alguma coisa. Não permita, preste atenção, não deixe o seu familiar acontecer o pior para depois dizer o seguinte: eu deveria ou poderia ter feito isso e não fiz. A pior coisa que tem é carregar uma culpa, um sentimento de culpa. Por isso que o que está ao seu alcance de fazer hoje, não deixe para amanhã. É o que estamos falando desde o princípio deste programa. Se você quiser estar conosco, você pode participar aqui. Nós teremos um desmanche espiritual nessa sexta-feira. Nós estaremos realizando às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, 4 e 7h30 da noite, aqui na 51 St. Francis Street, aqui em Newark, New Jersey. Você pode participar, você deve participar conosco, porque esse é o caminho que você precisa trilhar para ter a libertação, para ter a paz, para ter a transformação que você tanto deseja, que você tanto precisa. Sexta-feira agora, não deixe passar essa oportunidade, não deixe para depois, pode ser tarde demais. Agora é o momento que você precisa tomar essa atitude, essa decisão. Inclusive, nós temos mais pessoas que estão em contato conosco. Pastor Alex, se o senhor pode ler os nomes das pessoas antes da oração. Eu tenho aqui o nome do senhor Rogério, que pede ajuda pela saúde dele, porque ele está tendo problemas na saúde. Pede oração, nós vamos orar por ele. Tenho aqui a Patrícia, que pede oração porque ela diz que sofre com depressão e ansiedade. Ela vive sempre chorando. Ela peça ajuda. Vamos te ajudar, Patrícia. Você vai ser livre disso. E nós temos aqui Simone, que pede ajuda pela família. Oração pela família. Entre em contato conosco. SOS Espiritual está disposto para ajudar você. Bem, você pode continuar fazendo contato. Nós chegamos ao término do programa. Nós temos um tempo, então nós vamos chegando agora ao término. Vamos orar agora por você. Mas eu quero que você, se você não conseguiu falar conosco ainda, fale, por favor, insista até que você consiga. Nós vamos atender, nós vamos te ajudar. Prepara o copo com água, o pastor Alex fará esta ministração, esta oração por todos que precisam de ajuda. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Deus, nesse momento nós usamos o Teu nome todo-poderoso em favor destas pessoas que agora carregam dentro de si a depressão, ansiedade. Meu Deus, o Senhor é o dono da bênção. O Senhor é aquele que cura. Então nós ministramos agora para todos aqueles que agora nesse momento está nos ouvindo, nos assistindo. Nesse momento agora, que eles sejam livres da depressão. Se essa pessoa, meu Pai, carrega dentro de si pensamentos de que ela não é nada, de que ela não vai conseguir, pensamentos que fica passando na mente dela, falando para ela desistir, para ela acabar com tudo, isso some agora. Nós determinamos que há dentro dela alegria, que desapareça dentro dela a ansiedade, que desapareça toda a depressão que estava dominando a ela por muitos anos, por muito tempo, o que nada nesse mundo conseguiu a resolver para ela. Meu Deus, o Teu poder, a Tua palavra resolve, e ela seja livre disso agora. Nós determinamos, ministramos essa cura. Quando ela beber da água, Senhor, quando ela beber do copo com água, ela receba essa certeza absoluta de que ela está livre. Beba do copo com água, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus. Respire fundo. Tem paz em você? Essa paz é Deus. Esta paz é Deus. Nós não queremos que você tenha ela por um momento, mas que ela seja permanente. Não perca essa chance,
essa oportunidade que Deus lhe deu hoje. Se Ele lhe deu é porque há esperança para o seu caso. Pastor Alex, essa pessoa está livre, forte, agora é com ela. Com certeza. Deus, Ele espera por você. Aproveita esta chance. Agora só depende de você, meu amigo. Continuar sofrendo ou vencer. Ficamos por aqui. Até a próxima.